Vamos falar agora sobre estacionamento rotativo de Lajeado. Um tema que volta e meia vem à pauta, ele gera muitas vezes manifestações, polêmicas, e a gente teve na semana passada a confirmação aí do prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, de que o contrato que estava previsto para encerrar no dia 7 de março agora entre Prefeitura de Lajeado e Estacione Rotativo, contrato de 10 anos, ele foi prorrogado pelo período de 1 ano ou até a licitação para a contratação da empresa que vai prestar o serviço no estacionamento rotativo de Lajeado. Por enquanto, é um aditivo, é um temporário, mas ali na frente vai ter uma nova licitação e os vereadores de Lajeado fizeram uma série de indicações, são 14 indicações para tratar, para discutir mais essa questão do estacionamento rotativo. E quem faz parte dessa comissão permanente de obras e serviços públicos da Câmara de Vereadores é o Deuli Greff, como presidente, e o Alex Schmidt como o relator. Ambos são do PP, o Progressistas. E vamos falar um pouco mais sobre essa discussão, sobre como é que vocês chegaram a essas indicações, falar um pouco desse estacionamento rotativo de Lajeado, que sempre rende bastante. Tudo bem? Bem-vindos aqui à programação da Rádio Independente. Deuli e Alex, bom dia. Bom dia, sempre é uma honra poder nos comunicar pela Rádio Independente e falar dos nossos projetos. Bom dia a todos, bom dia ouvintes, sempre um prazer estar aqui. Vamos lá então, falar dessa discussão. Como é que se deu, quanto tempo levou, como é que vocês chegaram a essas indicações, se passou essa aprovação aí entre Prefeitura e Estacione Rotativo para prorrogar por mais um ano, se passou por essas reivindicações, indicações de vocês, se teve o aval da Câmara de Vereadores, como é que vocês estão vendo o momento do estacionamento rotativo? Sim, isso começou ainda no ano passado, quando surgiu o vencimento do contrato com a Estacione, que vence agora dia 7 de março, mas o prefeito já prorrogou. Então, lá em novembro, a Comissão de Obras e Serviços Públicos, a quem compete discutir esse tipo de assunto, junto com o Alex Schmidt e o colega vereador Marquinhos Schaeffer, que também faz parte da comissão, somos 3, nós então resolvemos estabelecer um cronograma de ações e reuniões para buscar subsídios junto à comunidade. E aí nós fizemos uma reunião com representantes da ACIL, CDL e o Fórum das Entidades. Foi a primeira reunião. Então lá nós discutimos o assunto, foram apresentadas sugestões e numa segunda reunião nós ampliamos a participação. Aí participaram outras entidades como o Cine Lojas, CEAVAT, 5VAT, representantes de entidades da classe trabalhadora e de representantes comerciais. E aí ampliamos o debate. E desses dois encontros, nós elaboramos um documento com as principais sugestões ao Executivo numa próxima licitação do serviço de estacionamento rotativo na cidade. E aí esse documento foi entregue ao prefeito, o prefeito acolheu e ainda essa semana nós conversamos com ele, ele vai procurar aplicar o maior número de sugestões, aplicar numa próxima licitação que deve ser feita dentro de um prazo de 1 ano, porque a prorrogação foi feita por 1 ano, porque essa é uma licitação que ela é um pouco demorada. Deve durar pelo menos um meio ano até que todo o processo tem que publicar edital, tem os prazos todos e até a confirmação do resultado final. Quais são essas indicações, ou as principais, pelo menos, Alex? Bom, vamos lá. Acho que o Deuli resumiu bem o nosso trabalho, né? Particularmente na questão do estacionamento rotativo, isso sempre foi uma inquietação que eu tive, e eu já falo desse assunto há mais de 1 ano. Né? A primeira manifestação na Câmara de Vereadores que eu fiz a respeito da licitação do estacionamento foi em março do ano passado, justamente chamando a atenção que faltava pouco mais de 1 ano para vencer o contrato e nós tínhamos que repensar esse modelo, porque é consenso e eu acho que é muito óbvio que o modelo não tem funcionado bem. São inúmeras reclamações dos comerciantes, dos usuários, enfim, de toda a população. E essa minha inquietação teve, então, acolhimento aí dentro da Comissão de Obras, onde a gente desenvolveu esse trabalho.
alguns dos principais pontos que eu acho que é bom frisar, todos eles pensados na jornada do usuário ao utilizar o sistema. Eu acho que nós temos que colocar o usuário como principal fator nas decisões que nós vamos tomar no estacionamento. Afinal de contas, a gente quer trazer comodidade e conforto para as pessoas que vêm aqui consumir no nosso comércio, utilizar os nossos serviços. Gente daqui, gente que vem de fora. Então, Lajeado tem, nesse setor, um segmento bastante importante da sua economia. A gente tem que tratar o nosso cliente da melhor forma possível. E, na concepção original do estacionamento, eu acho que o usuário foi deixado bastante de lado. Então, o ponto número, não vou nem dizer número 1, número 0, né, Deoli, é a questão da facilitação do pagamento. Com a tecnologia que nós temos hoje, com Pix, com chave Pix por QR Code, cartão de crédito, cartão de débito, então não é racional que a gente espera que a pessoa precise achar o fiscal na rua. A pessoa tem que ter outras opções mais simples de fazer o pagamento do estacionamento. E eu não falo nem só daquele crédito antecipado que você coloca no aplicativo antes. Aquele cara que vem de fora, estaciona, não tem o aplicativo, ele tem que ter uma facilidade de pagamento. Isso é barato de fazer. Uma placa de acrílico em cada quadra com um QR Code indicando como fazer o pagamento resolve esse problema. A possibilidade de se fazer o pagamento no site da concessionária sem necessidade de baixar o aplicativo evolui muito a possibilidade de pagamento. Então, o ponto número 1, o ponto de partida da melhora do sistema é a facilitação do pagamento. E não seria a retomada dos parquímetros como a gente tinha aqui, que não eram utilizados, tanto que foram desativados aqui em Lajeado, né? Isso é uma definição que eu acho que é bom que a gente deixe bem claro, né? Uma coisa é parquímetro, outra coisa é um terminal de atendimento. O parquímetro, naquele modelo que se tinha de moeda e de receber em dinheiro, está totalmente ultrapassado. Totalmente ultrapassado. O que pode haver, sim, além dos convênios com o comércio local, que muitas lojas hoje recebem o pagamento do estacionamento, né? Mas nós poderíamos sim ter totens de atendimento, de autoatendimento, né? Que consistem basicamente, quem usa aí estacionamentos de, por exemplo, do Cais em Porto Alegre, são basicamente tablets numa estrutura, né, num totem, onde a pessoa faz o próprio autoatendimento. Vai lá, diz quantas horas quer ficar, põe a sua placa, vai aparecer um QR Code, paga, ou já acessa direto o banco. Para aquela situação, daqui a pouco o cara está sem celular, está sem bateria no celular, está sem internet, alguma dificuldade que tenha, ele tem essa possibilidade também. Mas acho que nós temos que focar no autoatendimento, que a pessoa possa, com o celular na própria mão, resolver o seu problema, sem precisar de ninguém. E para isso ela tem que ter informação e o sistema tem que ter essa possibilidade. Daqui a pouco a gente fala das demais sugestões, indicações de vocês. A gente pode até aprofundar essa. Só vamos fazer uma pausa aqui para o Independente Notícias para o nosso intervalo, porque é um assunto que rende, um assunto importante. E já tem até uma provocação aqui que eu faria mais ou menos nessa linha. A pergunta, ela já coloca eleições aqui junto, né? A Ana Cristina diz, se todos sabiam que venceria o contrato, por que se atrasaram tanto para resolver? Ou será que é porque é ano de eleições? Acho que se a ideia foi essa, não vão ter êxito. Não sei se tem a ver com eleições ou não, mas eu concordo que atrasou. Daqui a pouco o Alex, o Deoli podem falar também sobre esse assunto, sobre outras demandas. Você participa conosco, 999787885 para trazer a sua mensagem. 11 horas, 2 minutos, 28 graus é a temperatura em Lajeado. Vem aí o Independente Notícias, depois voltamos com Troca de Ideias. Seguimos com Troca de Ideias e a entrevista de hoje, conversando com os vereadores Deoli Greff e também o Alex Schmidt do PP sobre questões relacionadas ao estacionamento rotativo. E antes do intervalo, o Alex falava a respeito das indicações, né, de mudanças, de melhorias para o estacionamento rotativo para uma próxima licitação. Falava sobre o ponto que não seria nem o número 1, seria o 0, né, o ponto inicial, que é a facilitação do pagamento, a pessoa chegar e ter rapidamente ali essa facilitação para fazer esse pagamento do estacionamento. Seguindo, Alex, o que mais teria de importante aí para melhoria, né, para que os usuários possam fazer seu estacionamento, seguir suas vidas aí da forma mais prática possível?
Bom, partindo então dessa ideia inicial, que é a facilitação do pagamento, que eu acho que resolveria a maior parte dos problemas, né? A gente também fez uma segunda reflexão com relação ao modelo de negócio, ao sistema do estacionamento, cujo objetivo tem que ser a comodidade do usuário. Então, quando o usuário chega na nossa cidade, né, vindo de fora ou sendo daqui mesmo, chega nas áreas de estacionamento azul para utilizar esse serviço, para usar o nosso comércio, para usar os prestadores de serviços, ele tem que ter comodidade. Então, ele tem que achar a vaga disponível também. Então, como a gente poderia estimular isso, né? Na economia, a gente trabalha muito com essa questão de criar incentivos, né? Então, o incentivo é que a pessoa use da forma mais racional possível o estacionamento. Ou seja, estacione seu carro, faça o que precisa fazer e retire o seu carro, né? Então, como a gente pode estimular isso? E a ideia que surgiu foi uma tarifa progressiva. Ou seja, quanto menos tempo você deixar, mais barato você paga, né? Para que ela tenha um acréscimo escalonado, né? Progressivo, para se você deixar mais tempo, paga proporcionalmente um pouco a mais. Isso estimula que a pessoa realmente venha, faça aquilo que precisa fazer e libere a vaga para outro usuário poder utilizar o estacionamento. Isso também resolveria um segundo problema, que hoje nós temos, por exemplo, muitas reclamações de pessoas que têm o seu compromisso que passa das 2 horas que é permitido hoje. Seja um compromisso médico, por exemplo, de algum procedimento ou alguma consulta que atrasa. Hoje, dentro da minha área de atuação, por exemplo, que é a advocacia, a maioria das audiências hoje está sendo online. Então, os clientes vêm aos nossos escritórios, dos escritórios dos advogados, fazerem essas audiências e, eventualmente, né, as audiências duram mais do que 2 horas. E aí o cliente está no meio da audiência preocupado com o estacionamento. Então, eu não vejo muito eficiência nessa limitação de 2 horas. O que tem que haver é o quê? É o estímulo. O estímulo para que o cara precise ficar mais de 2 horas, ele possa, mas obviamente que ele vai pagar um pouco mais caro por isso. Teria algum limite? Na nossa proposição, não. Se a pessoa deixar o dia inteiro o carro lá, não tem problema, ela vai pagar bastante mais caro do que um estacionamento privado. E esse bastante mais caro está estipulado também? Nós fizemos uma estimativa até para ver a viabilidade econômica das nossas propostas. Não adianta a gente fazer propostas irresponsavelmente e inviabilizar o próprio modelo. A empresa que vai assumir, a concessionária que vai assumir, ela precisa pagar suas contas, né? Então, com base nos dados que a Estacione nos mandou, nós fizemos uma projeção de valores, onde a tarifa começaria inicialmente nos 15 minutos, que é o primeiro período que hoje existe, num valor, inclusive, mais barato do que hoje, né? Seria um valor de 50 centavos. Hoje o valor é de 63 centavos. E progressivamente ela teria um acréscimo de aproximadamente 12% a cada meia hora. Ou seja, a meia hora posterior ela é 12% mais cara do que a meia hora anterior. Isso num escalonamento das 8 horas que o estacionamento funciona, daria em torno de 80 e poucos reais por dia, né? Ou seja, se a pessoa tem algum compromisso que efetivamente não consegue cumprir essas 2 horas, ela tem a possibilidade de deixar, obviamente que ela vai fazer o pagamento por isso, porque daí é um pagamento, né, uma situação única, exclusiva ali, não é todo dia que a pessoa vai pagar esse valor, porque daí ela vai contratar, obviamente, um estacionamento próximo do local onde ela tem que deixar o carro todo dia. Então, a nossa sugestão é que não houvesse mais essa limitação de 2 horas e se criasse, sim, um incentivo para a rotatividade através do preço. Para quem tem aplicativo hoje, a pessoa estaciona. Se ela não coloca ali, eu quero ficar 15 minutos, eu quero ficar 30 minutos ou 1 hora, se cobra 1 hora cheia, né? O aplicativo é muito mais para quem é daqui, para quem é de Lajeado, para quem usa com frequência o estacionamento rotativo. E vocês estão propondo que, se a pessoa deixar ali o carro e não ativar, cobre-se 15 minutos. É isso? Isso, porque é bom esclarecer. Isso não é culpa da concessionária. Isso está definido na legislação que autorizou a concessão. A legislação diz que o débito automático, né, quando o fiscal passa ali e não tem o ticket, se a pessoa tem crédito, vai debitar 1 hora. Isso é assim. Então, a concessionária não teria nem possibilidade de fazer diferente. Nós estamos propondo, sim, que essa computagem inicial seja de 15 minutos,
né, se a pessoa não colocou o ticket ou não ativou ele no aplicativo, e assim vai incidindo a cada meia hora depois o acréscimo do valor que ela utilizar. Eu entendo até uma sugestão que ficou, mas talvez fosse um pouco mais difícil de implementação. Eu acho que quem usa o aplicativo poderia, inclusive, ter alguma configuração no próprio aplicativo dizendo qual seria para si, né, para a sua situação especial. Eu quero que compute logo meia hora, quero que compute 1 hora. Poderia configurar isso no próprio aplicativo. Mas claro que isso é uma evolução um pouco mais complexa. Então a gente definiu que a nossa indicação seria de começar com 15 minutos. Para que haja, né, um incentivo que as pessoas efetivamente não queiram burlar o sistema, porque eu sempre digo o seguinte, se tem aquele cara que usa sem pagar, alguém está pagando por ele. A tarifa é mais cara por causa disso, porque tem aquele que aproveita o sistema. Então, ok, o cara não usa nem o pré-pago, que seria através do aplicativo, nem a tarifa convencional, normal, que é no momento que a pessoa estaciona, ela ou paga para o atendente, ou se tivesse essas outras possibilidades de pagamento, ativaria o tempo necessário, ela deixa simplesmente deixa o carro e sai, né? Tem que ter uma tarifa um pouquinho mais cara, assim como o pré-pago tem que ter uma tarifa um pouquinho mais barata. Então, nesse sentido, para criar os incentivos para que as pessoas usem corretamente o sistema, é criar um desconto de 10% na tarifa para quem paga antecipado, e um acréscimo no pós-pago, que hoje é conhecido como aquela multa, né, que vai de R$5 para 10, para 15, para 20, que acaba o dia com R$75, para que seja a tarifa regular mais 30%. Então, isso, na nossa opinião, criaria um incentivo para que as pessoas não arriscassem deixar o carro sem o ticket, apostando que daqui a pouco não seria fiscalizado e não precisaria pagar, né? E fizessem o pagamento desde logo. Eventualmente, se a pessoa não conseguiu, estava com pressa, qualquer outro problema que teve e não conseguiu ativar, ok, ela vai ter também a possibilidade de fazer o pagamento com 30% de adicional, o que não fica tão pesado quanto o que é hoje, que é de 5, 10, 15 e assim por diante até 75. Deu-lhe outros pontos importantes. Sim, tem muitos pontos importantes nesse documento que nós entregamos ao prefeito. Começando, então, claro, pela facilitação da cobrança, que isso pode ser pelo aplicativo, Totem, o QR Code, porque temos que ver as opções, que às vezes uma pessoa tem mais facilidade num processo de pagamento, outra outra maneira. Treinamento dos fiscais, isso é muito importante, porque os próprios fiscais poderiam servir para a cidade como informadores para as pessoas que vêm de fora. Porque hoje, se tu perguntar para um fiscal onde fica tal loja, empresa, poucos sabem. Então, o município poderia contribuir, oferecer treinamento nesse sentido para os fiscais. A quantidade de fiscais, o tempo de concessão do estacionamento, porque esse sistema atual é de 10 anos. De 10 anos. Fazem 10 anos que ele existe. É tão obsoleto que até o sistema de cobrança está ultrapassado. Aqueles computadores, aquele sistema que havia, não existe mais, foi retirado porque não funcionava mais. Ultrapassou. Então, nós temos que reduzir o tempo de concessão ou manter, mas ao longo do período tem que ter revisão, atualização da concessão, para que se faça os ajustes necessários. A cobrança tem que ser feita em toda a área azul. Hoje tem ruas onde não existe a cobrança. Então, isto acaba o motorista não sabendo se estaciona, pode ser cobrado, pode não ser cobrado. Hoje são 1.400 vagas de estacionamento rotativo nas principais vias de Lajeado. Sim, mas nem toda a cobrança. Uma questão muito importante é a questão da atribuição da moto. A moto que circula e faz a cobrança. Ela hoje, pela rua que circula, o carro que estiver parado, nem que fosse na entrada da garagem, que estiver parado e a moto tem condições de ler o número da placa, ela faz a autuação. Até tem situações que pessoas que deixam o carro na entrada da garagem e são autuados, são tarifados, cobrando tarifa, até na frente da sinaleira. Quando o carro está parado na sinaleira, a moto passa,
é feita a cobrança. E é feita a cobrança sempre de 1 hora. Isso tem que ser mudado. A moto não é contra a moto, mas ela tem que ter regras. Ela tem que ser regulamentada. Porque hoje ela está irregular. Irregular por quê? Porque pelo contrato, a autuação, a cobrança, tem que ser feita com ticket presencial. E a moto não faz isso. Ela simplesmente passa, lê a placa, manda para o sistema e é feita a cobrança. Então, isso tem que... E a pessoa que precisa ir lá comprovar que não é bem assim a situação. Casos irregulares, sim, a pessoa tem que se manifestar, né? Mesmo que fique 15 minutos, a primeira tarifa parte de 1 hora. E tem outro ponto que é importante, que é a outorga, né? O valor da outorga aí, que passa para o subsídio no transporte coletivo, né? Isso é importante também a gente ressaltar. Importante isto, e também ainda, hoje o sistema penaliza quem paga. E quem não paga é favorecido. Porque tem motoristas hoje que há tempo não vem pagando. Porque acumulando a multa até R$ 75, depois disso não é mais feita a cobrança. Então fica a pendência dos 75 e não... E aí pode estacionar livre porque não é mais feito. Até nem poderia falar isso em público aqui, né? Mas porque vai favorecer, né? Porque o sistema hoje está obsoleto, né? Tem que rever essas questões para mudar isto, né? E aí a tarifa progressiva, como o Alex falou, é interessante porque o valor fica alto para quem deixar mais tempo, e como o valor fica alto, fica interessante para quem opera o estacionamento fazer a cobrança judicial. E cumulativo, né? Cumulativo. De vários dias de uso, vai acumulando até que seja viável o custo daqui a pouco de uma cobrança administrativa ou judicial, né? Isso, né? Então, e a questão da outorga, vocês têm ideia de quanto que vai baixar para o usuário? Qual seria esse valor? Tem alguma projeção? Eu penso que a tarifa não vai ter muita alteração na outorga. Apenas o benefício que isso vai ser revertido em favor do transporte coletivo, nas passagens de ônibus. De que forma? Então expliquem um pouco melhor. O sistema da outorga, na realidade, ele não mexe na tarifa, né? Pelo menos no modelo inicial como foi feito, ganhava a licitação quem repassasse aos cofres do município o maior percentual de receita. Ele era um diferencial. A tarifa é posta, ela é definida por decreto, né? E ganhou a licitação quem passasse o maior valor dessa receita toda para os cofres do município. Então a outorga ela não muda o valor da tarifa. Não há uma estrutura lógica, digamos assim, de como fazer diferente isso, né? Mas a nossa indicação é que isso, em vez de ir para um cofre, para um caixa único, e ser usado daqui a pouco em outras áreas, isso reverta para benefício do usuário. Como a gente pensa isso? No momento que a tarifa do transporte público é muito cara, as pessoas começam a buscar outras alternativas de transporte. Compram uma moto, usam um carro, enfim. E vêm para a área azul ocupando os espaços. Então, se nós usarmos parte da receita do estacionamento rotativo para subsidiar a passagem de ônibus e torná-la mais acessível, mais gente vai usar o transporte público. Vai viabilizar o transporte público, menos carros nós vamos ter no centro, melhor vai ser a mobilidade urbana. Então, este é o raciocínio. Isso tem sido feito em muitas cidades do mundo, né? Porque o transporte público é um problema não só em Lajeado, em muitas outras cidades, se não todas, mas ele não é mais viável economicamente, principalmente em cidades que são menos verticalizadas, porque no momento que você tem a cidade muito espalhada, o ônibus tem que andar mais quilômetros para pegar menos pessoas. Então ele gasta mais diesel, né, gasta mais tempo, mais pneu, enfim, tudo isso, e menos pessoas usam. Então, isso acaba deixando a tarifa um pouco mais cara. Com essa questão do subsídio, a gente tenta melhorar um pouco essa questão. Se nós pegarmos hoje a planilha da licitação do transporte público e aplicarmos a planilha como está definida, a passagem vai estourar. Temos que nos encaminhar aqui para o encerramento da entrevista, é um assunto que rende bastante, mas a Silvia Regina de Vargas ela faz a seguinte pergunta: a moto estava na licitação? Se não, por que não fazem nada? Posso responder? Na realidade, não tem previsão, mas há na licitação uma cláusula, né,
que pode ser alterado alguns itens. Ela precisa ser, como o Deoli falou, regulamentada, mas ela sim pode existir. Ok. O ponto principal, só para concluir, Ling, é que se ela é usada, ela tem que funcionar. Ela não pode penalizar aquele cara que não está estacionado, ela tem que ter efetividade na sua... Não, o problema não é a fiscalização. O problema está sendo o erro da fiscalização. Certo. De justamente computar lá o cara que está na sinaleira, o cara que está na garagem, enfim. E a pergunta da Ana Cristina, que falamos ainda antes do intervalo, né, de que teria demorado demais para fazer essa renovação de contrato, prorrogação, no caso. E ela até falou, fez a menção aí envolvendo o ano de eleições. Será que foi porque é ano de eleição? E eu pergunto para vocês, tem eleição, daqui a pouco troca prefeito, né, troca partido, os vereadores daqui a pouco não estarão mais aqui, pode mudar isso também. Vocês entendem que é primordial que essa licitação saia ainda em 2024? Não, é que assim, pelo compromisso do prefeito, é que ela saia dentro de um ano. Sim, mas em fevereiro já vai ter trocado muita coisa. Isso faz parte do sistema eleitoral do nosso país, que é assim. Né? Mas não tem nada a ver com ano eleitoral. Uhum. A Câmara de Vereadores está fazendo o seu papel. Desde o ano passado, quando chegou a notícia do vencimento do contrato, nós começamos a mobilizar e oferecer subsídio, buscar subsídio com a comunidade para oferecer ao Executivo informações para melhorar o estacionamento rotativo. Mas eu pergunto sobre esse ano, Deoli, porque o prefeito se comprometeu. Ele disse, nós vamos colocar isso na nova licitação. Se mudar, né? Bom, a Gláucia pode dar sequência, daqui a pouco ela seguiria na mesma linha, mas nós temos outros candidatos, inclusive colegas de vocês, né? Já ditos, o Carlos Ranz e o Knipov, e se eles entenderem diferente, eu não estou dizendo que eles entendem diferente, eles podem querer mudar, não corre o risco de daqui a pouco não ser seguido isso que está exposto? Sim, concordo, por isso era a minha... Eu comentei antes, né? Eu, Deoli, a vereadora Paula, enfim, nós estávamos em poucos defendendo esse tema, né? Agora que ele realmente ganhou um pouco mais de atenção, mas a ideia, e eu tenho insistido com o prefeito Marcelo, é que a gente faça essa licitação o quanto antes, né? O prefeito, inclusive, sugeriu um instrumento jurídico que existe no direito público, que é a proposta de manifestação de interesse, onde as empresas podem, inclusive, apresentar modelos e ideias de fazer diferente, né? Eu acho que isso é bastante válido, mas a gente tem que acelerar ao máximo, eu entendo que tem que ser feito ainda esse ano, para que a gente possa rever o modelo ainda mais em contratos mais longos. Por isso a insistência, já há mais de um ano, para que a gente enfrente esse problema. Eu gostaria que já estivesse, sim, resolvido. Não acho o ano eleitoral um ano propício para esse tipo de discussão, né? Eu não entendo que houve um adiamento dessa discussão esperando o ano eleitoral. Pelo contrário, ele é um tema delicado, que tem muitas opiniões divergentes, impopular, então eu acho que nenhum vereador, prefeito, ou enfim, alguém que esteja na política gostaria de discutir esse assunto esse ano. Mas a gente tem que ter também a responsabilidade de ter que discutir o que é preciso discutir para que a gente tenha uma cidade cada dia melhor, independente de ser ano eleitoral ou não. O certo é que o centro de Lajeado não pode ficar sem a cobrança do estacionamento rotativo. Se já é complicado, é difícil com a cobrança, imagina sem a cobrança. Então, isso é uma necessidade urgente. Senhores. Só complementando rapidamente ainda a colocação do vereador Deoli, não só mais o centro, né, vereador? Nós temos outros polos de comércio que já temos enfrentado sérios problemas de estacionamento. Vou citar a Avenida Piraí, né, que nós fizemos inclusive uma indicação ao executivo que inclua a Avenida Piraí no sistema de estacionamento rotativo, porque tem muitos profissionais liberais, muitas empresas atendendo lá que estão relatando sérios problemas para os seus clientes. Então, acho que a gente precisa pensar a cidade não só com olhos no centro, mas também olhos nesses demais pontos que têm se desenvolvido na questão de comércio e serviço, né? Eu vou tocar a provocação no ar para vocês, né? A avenida onde vocês estão aqui hoje, com os empreendimentos que têm surgido e que vão se colocar nos próximos anos, talvez daqui 3, 4 anos ou antes, a gente talvez estará discutindo esse mesmo tema aqui. Pode acontecer aqui na Avenida Alberto Miller, sim. Deoli Greff, Alex Schmidt, vereadores, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Muito obrigado. Nós que agradecemos o espaço. Uma boa restinho de semana a todos. Muito obrigada.